Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, na capinha eu coloquei alguns títulos, eu vou contar para vocês 3 relatos rápidos e vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, que é o amor. O amor é o único sentimento eterno, é o único que vai ser para sempre. E muitas pessoas, eu percebo, que confundem os sentimentos. Acham que gostar é amor, acham que gostar muito é amor, acham que paixão é amor. Então elas se confundem. Como você vai saber se o sentimento que você tem é amor? É simples, gente. Tem 2 formas de você saber. Uma forma é quando você está com a pessoa que você ama e pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, você sempre vai ter sentimentos por essa pessoa. E eu digo sentimento bom, sentimento forte. O amor é assim, ele é eterno, ele dura para sempre. E também tem aqueles casos de você amar alguém e você não estar mais junto dessa pessoa. Por exemplo, você teve 10 relacionamentos. Um foi amor. Digamos que o primeiro foi amor. E os outros foram paixão, ou gostar muito. Passando-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você só vai lembrar com gratidão, com carinho, daquele sentimento que você teve que foi amor. Os outros, você nem vai lembrar direito. Você não vai lembrar do que você sentia na época, porque não era amor. Então é simples de você identificar quando você ama. E o amor também, ele sofre mutações. Por exemplo, você teve um grande amor na sua vida, mas depois conheceu outras pessoas e de repente encontrou um novo amor. Aí você vai dedicar o seu sentimento a essa pessoa que você está amando no momento. Mas aquele sentimento do passado que foi amor vai continuar a existir, só que pode sofrer alguma mutação. Por exemplo, se tornar um amor fraternal. Aquela pessoa do seu passado, você vai ter um carinho como se fosse alguém da sua família, como se fosse uma irmã ou um irmão. Então é basicamente isso. Os outros tipos de sentimentos que eu citei aqui, paixão, gostar, gostar muito, eles vão se perder no tempo. Se você está num relacionamento onde você achava que era amor, mas agora você não sente mais nada para a pessoa, isso mostra que o que você sentia era outra coisa, não era amor. Era paixão, era gostar muito. Estão entendendo? Nos grupos que eu estou, eu percebi um negócio interessante. A maioria dos homens que são traídos, eles têm mais dificuldade de seguir a vida em frente. As mulheres traídas, elas conseguem substituir logo um novo relacionamento, um novo amor. As mulheres, elas lidam melhor com essa coisa dos sentimentos e também de traição. Quando as mulheres são traídas, elas logo substituem, logo arrumam alguém e seguem a vida. E os homens ficam, alguns, é claro, sofrendo pela rejeição, por terem sido traídos e por gostarem da pessoa que traiu eles. Então o que eu pude perceber é que os homens têm uma certa dificuldade. Vários homens no grupo me perguntaram como fazer para esquecer um amor. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que é impossível esquecer um amor. É possível esquecer outro tipo de sentimento. Se você gostava da pessoa, ou gostava muito, ou estava apaixonado pela pessoa. Isso tudo vai passar. Agora, se foi amor, é inesquecível. É para sempre. O que eu sugiro a esses caras que são traídos, que são abandonados, ou que são ignorados, rejeitados, é que sigam a sua vida, melhorem você como pessoa. Vão fazer um esporte, academia, ciclismo,
alguma coisa para ocupar a sua mente e também para fazer bem ao seu corpo. Vista-se melhor, se dedique ao seu trabalho, invista em você. É isso que eu sugiro. Como eu disse, não tem como esquecer um amor. Amor é eterno. E agora nós vamos aqui para nossos casos rápidos. Antes eu tenho que ler o resto dos títulos da capinha, não é? Namorada fazia virtual. O outro título, irmão engravidou a cunhada. E o terceiro relato, esposa de 10 anos na despedida de solteiro. Bom, vamos começar aqui com um caso bem curto que me foi enviado pelo grupo que eu estou participando. E o rapaz disse que namorava essa garota por 2 anos e ele, mexendo nas coisas dela, encontrou lá mensagens no celular dela para alguns homens que ele não conhecia. E ele foi investigando, né, olhando as mensagens, muitas mensagens eram apagadas. Ele entrou num desses sites aí que anunciam programas espiões e ele colocou um programa espião. Ele teve que pagar, comprou um programa espião e colocou no celular dela. E tudo ia para o e-mail dele. E ele começou a ver ela com homens de outros lugares, outras cidades, outros estados, fazendo virtual, a bateção de virilha virtual. E ele foi e confrontou ela, mostrando tudo que ele tinha. Aí ela chorou muito, pedindo perdão a ele, dizendo que o amava, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ela disse que ela tinha um fogo incontrolável, mas ela não considerava traição, porque ela tinha a possibilidade de trair ele com vários homens da localidade que ela morava, mas ela não fazia porque amava ele, segundo as palavras dela. E que o virtual não é traição na cabeça dela. Bom, é traição também, tá, gente? A traição ela não é só física, ela é também emocional, é também virtual, é também aqui do pensamento. Se você pensar, fantasiar você com outras pessoas, também é traição, em níveis diferentes. Nesse caso aqui, o rapaz terminou com ela e seguiu a vida dele. Só que ele foi um dos que me mandou a pergunta: como tirar um amor da mente, da cabeça, do coração? Então eu estou dizendo para ele que não tem como. Tem como você melhorar como pessoa, seguir em frente e conhecer outras pessoas. E eu posso garantir para vocês, tem a possibilidade de você amar de novo. Você pode amar outra pessoa. Não desista. É simples. Siga em frente. Eu falei num dos vídeos passados que uma das piores coisas da vida é a gente amar uma pessoa que não é digna. É a gente amar uma pessoa que não merece o nosso amor. Então, como eu disse, não tem como esquecer um amor. Você guarda aonde você achar melhor. Mas tenha certeza que a possibilidade de você amar novamente é bem provável de acontecer. Outro caso aqui é da esposa de 10 anos que foi a uma despedida de solteiro da amiga dela. Nesse local tinham muitas pessoas, não é? E foram chegando os gogo boys, os garotos sensuais. E aconteceu a despedida de solteiro e uma semana depois ele recebeu um vídeo de uma das mulheres que estava lá na despedida de solteiro e essa mulher disse para ele o seguinte: a minha consciência pesou, eu gravei tudo porque eu fiquei indignada, primeiro porque tinha muita mulher solteira que não se envolveu com nenhum dos gogo boys. E eu filmei as mulheres que eram comprometidas que foram se envolver com esses gogo boys. E uma delas é a sua esposa. Aí ela mandou o vídeo para ele e o vídeo continha cenas de bateção de virilha da esposa dele com esse gogo boy afrodescendente, se é que vocês me entendem, num canto lá e todo mundo junto, todo mundo nesse mesmo salão, não é? Mas o pessoal estava fazendo as coisas, cada um fazendo as suas safadezas, e ninguém ficou prestando atenção em quem estava fazendo ou não. Essa moça que estava numa mesa, ela filmou tudinho, bem próximo a ela, a mulher desse cara. Esse cara entrou em contato com um advogado
porque ele queria separar, não é? E ele foi e confrontou a esposa. A esposa chorou muito, dizendo que foi só aquela vez, que ela nunca tinha feito nada desse tipo, que eles poderiam fazer terapia para tentar recuperar o casamento deles, porque ele sempre foi um excelente marido e ela foi incentivada pelas amigas a provar um outro homem, já que os dois se casaram virgens. Os dois eles não tiveram ninguém antes. E ele disse que a confiança que ele tinha nela foi quebrada, que mesmo ele amando ela, sendo a única mulher, o grande amor da vida dele, ele não poderia continuar com a situação. Ela teve que aceitar a separação. E eu digo para vocês, a amizade sempre faz a gente cometer erros. Muito cuidado com amizades, principalmente as pessoas que têm a cabecinha fraca. Não adianta, sempre acontece alguma coisa. A maioria das pessoas não querem ver a gente bem, não querem ver a gente feliz. Aí essa esposa perdeu. Eu não sei o que aconteceu no futuro, sei que eles se separaram, ele seguiu a vida dele, ele investiu nele, começou a fazer academia e conseguiu arrumar relacionamentos. Ela ficou tão decepcionada com o que ela fez, porque ele mostrou tudo para a família dela. E a família repudiou a atitude dela. Ela se mudou para o outro lado do país, envergonhada, e seguiu a vida dela, e ele não tem mais informações sobre ela. Ele seguiu a vida dele também. Depois de muito tempo, depois de 5 anos, ele conseguiu encontrar uma mulher que ele pudesse confiar mais uma vez, porque geralmente as pessoas que são traídas perdem a confiança nas pessoas. A pessoa passa a achar que todas as pessoas vão trair. E na maioria das vezes é assim mesmo que acontece. A maioria das pessoas traem. O outro caso aqui, que será o último desse vídeo, é um caso que eu vi alguns relatos parecidos, mas só uma parte desse relato. O relato que eu tenho encontrado muito na internet é de um rapaz de 22 anos, que ele tem um irmão de 26 anos que é casado e a esposa 24 anos. Só que o irmão trabalhava muito fora e ele vivia indo na casa desse irmão. E sempre saía, ia passear com a cunhada dele, levava ela em vários locais, lanchonetes, restaurantes, balada. Eles saíam juntos e eles viviam juntos, conversando, brincando, ele sempre dando apoio a ela. E acabaram se envolvendo. Os dois começaram a ter um caso. E esse caso dos dois durou mais ou menos 4, 5 meses. O tempo onde o marido dela trabalhava fora. Ele vinha de 15 em 15 dias para casa. Ele vinha, esse marido, de 15 em 15 dias para casa. Então ele nunca percebeu nada. E acabou que ela engravidou, teve gêmeos, e ela sabia que não era do marido, ela sabia que era do cunhado. Então ela pediu para ele guardar segredo. Foi passando o tempo, ela ficou doente. Lembra do karma? Ela ficou doente, uma doença terminal, ela teve câncer e num dos momentos finais da vida dela, ela pediu a ele para que contasse a verdade para o marido dela, para o irmão dele, e dissesse que as meninas, as gêmeas, eram filhas dela com esse cunhado. E ele jurou que iria fazer isso depois que ela morresse, mas aí ele termina o relato dizendo que não iria fazer isso, ele iria descumprir a palavra dele, porque ele não queria problemas com o irmão, porque ele sabia que o irmão iria parar de falar com ele. E o relato terminou assim, da parte dele. Só que detalhe, ele tinha uma namorada na época, que ele ficava com essa cunhada, que depois se tornou noiva dele. Aí a gente vai juntar esse relato com outro relato. Um dia essa noiva dele, mexendo no computador dele, encontrou um login dele no lugar, no site que ele fez essa declaração, que ele fez essa confissão com um nome falso. Então ela sabia que era dele, porque o irmão dele casado tem filhas gêmeas, de 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos. Aí ela leu tudo e viu o que tinha acontecido. Então ela também foi traída na situação.
Ela chegou até o pai dele e contou tudo o que tinha acontecido. O pai dele, não acreditando, fez o seguinte: comprou aqueles testes de DNA e fez o teste nas crianças e nos filhos, sem que os filhos percebessem. Ele queria dizer que, para ver se era compatível com ele jogou essa conversa. Para espanto dele, as crianças realmente eram filhas desse cunhado, né, do filho dele mais novo, que tinha traído o próprio irmão. Aí a garota, a noiva, bolou um plano. Ela bolou um plano com o irmão dela. O irmão dela iria se passar por amigo dele e dizer que desconfiava que a irmã estava traindo ele. Você sabe o que a garota bolou? Vocês não vão acreditar. Essa garota aqui deveria ser escritora de novela. Ela combinou com o sogro para falar a verdade para o filho dele de 26 anos, que foi traído e estava criando as meninas como se fossem filhas dele, e contar a verdade para ele. Ele chorou muito, ele se decepcionou muito com a falecida esposa por ter feito isso, e mais ainda com o irmão, porque eles eram muito unidos, apesar da diferença de idade. Ele 26 anos e o outro 22 anos. Aí ela propôs uma punição para o noivo dela, e eles concordaram. E a punição, vocês já vão saber qual é a punição. Eu dei muita risada quando eu vi isso. O que acontece? O irmão dela foi lá, falou com ele: ó, eu desconfio que ela está traindo. Aí ele foi até a casa deles, da noiva. A noiva estava no quarto com 2 homens. Aí quando ele abriu a porta, que ele viu, era o pai dele e o irmão dele. E ele começou a ficar nervoso, querendo agredir. Aí o cunhado separou, né, segurou. Eles estavam na cama lá, se cobrindo, mas não tinha acontecido nada, gente. Eles não estavam ficando. Só que detalhe, na hora o pai falou, para parecer mais realista, que ela deveria beijar o outro, né, o filho mais velho. Aí na hora que ele foi entrando, os dois estavam se beijando. Só que o beijo continuou, mesmo ele ali falando merda, ele discutindo, querendo atacar, e o cunhado segurando ele, eles continuaram se beijando. Aí quando saiu o cara, que o cunhado foi retirá-lo do quarto, o pai ficou parado olhando assim e falou assim: gente, pode parar de beijar, pode parar, já acabou. Ele já pegou a gente no flagra. E eles continuaram. Dali, gente, surgiu um amor. Porque ela e ele ficaram loucamente apaixonados e depois se casaram. Eles tiveram filhos também. O pai deles, que levou a moça ao altar, porque ela não tinha pai. Os pais dela já eram falecidos, ela era criada pela avó. Ela poderia ter colocado o irmão dela para levá-la ao altar, não é? Só que o sogro quis essa honra, ele considerava ela como uma filha. E para aquele filho caçula, que tem até hoje na cabeça que encontrou o pai e o irmão com a noiva dele na época, ele não sabe da verdade. Ele até falou depois com os amigos: ela casou com meu irmão, mas estava com meu pai também. É uma sem vergonha, isso ele é o quê? Na cabeça dele, ele foi traído pelo pai e pelo irmão e pela mulher que ele amava. Só que ele não lembra que ele traiu o irmão também, ficando com a mulher do irmão e engravidando ela. Perdeu tudo, porque o pai deserdou ele, o pai não confiava nele também, o pai era casado com outra mulher, tinha medo também do filho não respeitar e dar em cima, então eles se afastaram. E esse aí seguiu a vida dele bem para longe, envergonhado também por ter sido traído. Porque as pessoas que traem, elas não estão preocupadas se a pessoa traída vai sofrer ou vai se sentir mal ou envergonhada. Mas quando acontece com elas, elas acham que elas não merecem. Elas acham que só as outras pessoas merecem ser traídas, só as outras pessoas merecem sofrer. Mas elas não. Elas são pessoas escolhidas pelo Criador, que não podem sofrer nada, podem fazer tudo de ruim com outras pessoas, mas ninguém pode fazer nada com elas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se puder, inscreva-se para ajudar no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!